E aí, gurizadinha, beleza? Professor Capita, professor Maurício Dickmann na área. Para mais uma aula de matemática aqui do nosso Aula D. Hoje vamos falar dele, do triângulo equilátero. O triângulo um dos triângulos mais importantes que a gente tem na nossa geometria. Joia? Mas antes da gente começar o nosso ritual, aquele ritualzinho sagrado, deixa o teu like maroto aqui para fortalecer o trabalho do amigo. Te inscreve no canal, ativa o sininho para receber aquela notificação, comenta, faz o que der para fazer aí para fortalecer o nosso trabalho, para a gente saber se está ajudando ou não. Joia? Combinado? Então vamos lá. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero, como eu disse no vídeo anterior sobre triângulos, é o triângulo que tem os três lados iguais. Tá? Ele é o nosso polígono regular de três lados. Certo? De três lados. Joia? Então vamos lá. O triângulo equilátero, eu trouxe um triângulo equilátero aqui para nós. Ele tem, além dos três lados iguais, ele tem os três ângulos internos iguais. Tá? Eu falei no outro vídeo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. A soma dos ângulos internos é igual a 180. Pois bem, se a soma é 180 e os três ângulos iguais são iguais, os três ângulos internos são iguais, o valor do ângulo interno, que eu vou chamar de AI, é 180 sobre 3, que dá 60 graus. Ou seja, os três ângulos internos do triângulo equilátero serão iguais a 60 graus. Aqui eu marquei 2, porque o terceiro está aqui atrás da altura, tá? Vou puxar uma flechinha aqui. O terceiro também é 60 graus. Então, os três ângulos internos do triângulo equilátero são iguais a 60 graus. Joia? Tá ali no nosso desenho. Tá? Desculpa. Se ele é equilátero, ele tem os três lados iguais. Eu vou chamar esses três lados de L. Letra L de lado, letra L de lado. E olha só, esse terceiro lado aqui ó, também mede L. Só que eu tenho altura. Essa altura, ela divide esse lado ao meio. Então, eu tenho aqui, ó, lado sobre 2 e aqui lado sobre 2. Tá? Lembra que a altura forma um ângulo de 90 graus com esse terceiro lado. Joia? Percebe que a altura do triângulo equilátero divide ele em dois triângulos retângulos iguais, que tem como catetos a metade do lado, a altura e como hipotenusa o lado do triângulo. Pois bem, se o triângulo é retângulo, eu posso fazer um teorema de Pitágoras, e com esse teorema de Pitágoras eu vou chegar numa fórmula para a altura do triângulo equilátero, certo? É uma fórmula bem importante que vale a pena decorar, tá? Por teorema de Pitágoras, vou botar aqui, ó, Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, e aí é todo isso aqui, ó, L sobre 2 ao quadrado, mais o outro cateto, que é o H, que é a altura, também ao quadrado, certo? Como eu quero descobrir a altura, eu vou isolar ela, tá? L sobre 2 ao quadrado é igual a L ao quadrado sobre 4. Vai pular para o outro lado, vai ficar negativo. Então, ó, a nossa altura ao quadrado, deixa eu apagar aqui, vai ser igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, certo? L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4, deixa eu pegar o vermelho, eu posso multiplicar esse L ao quadrado em cima e embaixo por 4, porque para que eu consiga operar esses dois caras eu preciso ter o mesmo denominador, então eu multipliquei em cima e embaixo por 4, tá? E aí eu vou ter o quê? Que a minha altura ao quadrado vai ser 4L ao quadrado menos L ao quadrado, que vai dar 3L ao quadrado, tá? Tudo sobre 4. Então, a minha altura ao quadrado é igual a isso. Sendo assim, a minha altura vai ser a raiz quadrada de tudo isso aí, ó. 3L ao quadrado sobre 4. Certinho? Todo mundo que tiver raiz vai sair. Então, eu vou chegar nessa relação para a minha altura, ó. A altura vai ser raiz de 3 não tem. Raiz quadrada de L ao quadrado é o próprio L. Raiz de 3
fica lá dentro, raiz de 4 é 2 e tá aí a nossa famosa fórmula da altura do triângulo equilátero, certo? Pessoal, essa fórmula vale somente para o triângulo equilátero. Não vai querer aplicar essa fórmula em outro triângulo, porque não rola, tá? A altura de um triângulo equilátero qualquer é igual a lado raiz de 3 sobre 2. Pega o valor do lado e substitui aqui e acabou. Tu vai ter a altura desse cara, tá? No caso do triângulo equilátero, as 3 alturas são iguais. Eu só desenhei uma, mas eu poderia desenhar uma aqui e a outra aqui, tá? Mas só uma já é suficiente. Joia? Agora, se eu quiser calcular a área do triângulo equilátero, como é que a gente calcula a área de um triângulo qualquer? Tá? Eu vou apagar aqui, ó, para eu poder escrever aqui, tá? Para não precisar fazer um quadro novo, para ficar tudo aqui, ó. A área. Vamos botar de preto. Cadê minha caneta preta? Está aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Área. Tu lembra que área é base vezes altura sobre 2. Sim? Isso a gente falou lá na nossa aula de triângulo. A área do triângulo qualquer é base vezes altura sobre 2. Então isso se aplica também para o triângulo equilátero. Tá? A área vai ser o quê? Base, que eu vou chamar de L, porque o lado aqui, ó, é L, vezes altura, aqui é a altura, ó, L raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2, ó. Base vezes altura sobre 2, certo? L vezes L, L é o quadrado. Raiz de 3 sobre 2, tudo sobre 2, certo? Beleza? Vou pedir uma licença aqui para cima, ó, e vou escrever aqui em cima a nossa fórmula, como é que vai ficar isso aqui. Tá? Calculei mal o espaço do quadro, mas não tem problema. Tá? Quanto que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, sobre 2? Tá? Lembra que tu pode copiar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 meio. Mas tu pode lembrar também que sempre que tu tem uma fração dividida por um número inteiro, tu pode multiplicar esses dois caras aqui, ó. Tá? Ou seja, a área do triângulo equilátero é dada por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 2, 4. Então tá aí a formulinha da área do triângulo equilátero, certo? Tem que lembrar a área do equilátero e a altura do equilátero. Isso aparece e aparece muito em prova, certo? Agora, triângulo de 30, 60 e 90. Talvez tu já tenha visto esse triângulo separado. Ah, o famoso triângulo de 30, 60 e 90. Pode ser, pode. Mas, galera, eu acho que não tem como tu querer separar o triângulo de 30, 60 e 90 do triângulo equilátero. Por quê? Porque o triângulo de 30, 60 e 90, gente, ele é metade de um triângulo equilátero. Então, se tu sabe trabalhar com uma figura inteira, sabe trabalhar com todo o triângulo equilátero, se tu dividir ao meio, tu não vai desaprender, né? Não vai colar as placas e sair tudo que tu sabe. Então, se tu sabe trabalhar com a figura inteira, tu sabe trabalhar com metade da figura, certo? Aqui, ó, um triângulo equilátero completo, ó. Ângulos internos, ó. 60 graus lá em cima. Só que a altura aqui, ó, ela divide o ângulo ao meio. O segmento que divide o ângulo ao meio a gente chama de bissetriz. A altura do triângulo equilátero, ela é também bissetriz do ângulo, tá? Então a gente pega o ângulo de 60 e divide ao meio. E aí tu vê, percebe que surge aqui, ó, milagrosamente, um triângulo retângulo, porque a altura forma um ângulo reto com esse lado aqui, em que os três ângulos internos desse triângulo são 30 graus, 60 graus e 90 graus. Tá? E esse triângulo retângulo ele é bem importante porque ele é bem recorrente em provas. Tá? Essa relação que a gente vai construir vai vir da onde? Daqui, ó. Vai vir do bendito triângulo equilátero. Se esse triângulo é equilátero, esse lado mede L, esse aqui mede L sobre 2, e daqui até aqui embaixo é a altura, que está aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2. Ou seja, esse lado, vou escrever assim, ó.
é a altura, vai ser L raiz de 3 sobre 2. Não ficou muito bonito, mas está dando para entender, certo? Só que eu acho que a galera não é muito fã de fração. Então o que a gente faz? Ao invés de decorar que os três lados do triângulo de 30, 60 e 90 medem L sobre 2 e L raiz de 3 sobre 2, eu posso multiplicar os três lados por 2, porque se eu multiplico os três lados por 2, eu não altero o valor dos ângulos, eu altero só o tamanho dos lados. É como se eu estivesse pegando meu triângulo e ampliando ele. Tá? Para o meu desenho estar 100% correto, eu teria que pegar esse triângulo aqui e fazer ele maior aqui do lado. Mas por não ter espaço no quadro, eu fiz do mesmo tamanho. Tá? Mas olha só, quanto que é L vezes 2? 2L. Quanto que é L sobre 2 vezes 2? Concorda que L sobre 2 vezes 2 dá só L? Meia coisa vezes 2 dá uma coisa inteira, certo? E quanto que é L raiz de 3 sobre 2 vezes 2? Esse 2 vai cortar com aquele 2 de lá. L raiz de 3. E essa relação que está ali, pessoal, é a relação que muita gente gosta de decorar. E que eu acho bem importante. Porque se tu lembra dessa relação que existe entre os lados do triângulo de 30, 60 e 90, galera, tu consegue completar os três lados sem fazer Pitágoras. E mais do que isso, tendo só um deles. E outra coisa, se tu sabe esse triângulo, tu não precisa usar lá a trigonometria para chegar nesses caras. Não precisa lembrar do soca à toa, do seno, cosseno e tangente, que muita gente se apavora, certo? Então esse cara ajuda, acelera e facilita muitas questões, tá? Tem que lembrar que sempre, em qualquer triângulo de 30, 60 e 90, a relação que existe entre os lados é a seguinte: o ângulo oposto ao 30 graus, o lado oposto ao 30 graus, sempre será a metade da hipotenusa, certo? O lado que está de frente para o 30 sempre é a metade da hipotenusa. Enquanto o outro, que sobra, é lado vezes raiz de 3, certo? Joia? Vamos ver aqui, ó. Te dei esse triângulo. Quero saber quanto que medem esses dois catetos. Tá? Tu poderia usar a trigonometria aqui, mas se tu lembra disso, tu completa muito mais rápido. Eu te dei a hipotenusa. O que a gente acabou de ver? Que no triângulo de 30, 60 e 90, o menor lado, que é sempre o lado que está de frente para o ângulo de 30, sempre será o quê? A metade da hipotenusa. Como a hipotenusa é 10, esse malandro aqui só pode ser 5. Certo? Constrangedor, não é, gente? 10 dividido por 2, 5. Agora, quem é o outro? O outro, o que sobra, o que está de frente para o 60, ele sempre será o menor lado vezes raiz de 3. O menor lado vezes raiz de 3. O menor lado é 5, então esse cara é 5 raiz de 3. Acabou. Barbada, né, gente? Barbada. Depois que tu pega a manha de usar triângulo de 30, 60 e 90, tu começa a derreter as questões assim, ó, de uma forma constrangedora. Joia? Vamos para o segundo ali. Triângulo de 30, 60 e 90, em que agora eu tenho o menor lado. O menor lado, tu sabe que ele é a metade da hipotenusa. Se o menor lado é 6, a nossa hipotenusa vai ser quem? O dobro. Logo, a hipotenusa é 12. Porque o menor lado é a metade da hipotenusa. Certo? E o que sobra, que está de frente para o 60, é o quê? É o menor vezes raiz de 3. Ou seja, 6 raiz de 3. E acabou. Derretemos o triângulo. Tá, gente? Eu considero esse triângulo super importante, mas não decora só por decorar, galera. Decorar algumas coisas ajuda. Mas, pessoal, matemática tu tem que entender primeiro, para depois tu decorar. Decorar por decorar, se a questão mudar uma vírgula no enunciado, uma vírgula no texto, às vezes muda alguma coisa. Tá? Então entende. Entendeu isso aqui? Entendi. Então beleza, está liberado para decorar. Certo? Beleza? A decoreba tem que usar como um recurso para tu lembrar de algo que tu sabe. Não para tu decorar lá louca assim. Ah, decorei. Que o triângulo de 30, 60 e 90 é isso aqui. Tá, mas por quê? Ah, não faço ideia, só decorei. Por quê? Porque eu decorei e quero decorar. Não, gente. Matemática envolve raciocínio. Então entende. Sente um pouquinho de dor para entender. Aí depois tu pode decorar, memorizar o que for, que tu não vai esquecer mais. Tá bom, galerinha? E isso aqui, ó,
é super importante. A área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que sim, é importante que decore, mas é importante que lembre por que ela é assim. A altura do triângulo equilátero, decora, mas lembra de onde é que vem. Tu não vai ter que fazer isso aqui na prova, mas se tu entendeu isso aqui, ó, vai fazer muito mais sentido na hora de utilizar essa fórmula. Tá? E para finalizar, metade de um triângulo equilátero, porque se tu sabe trabalhar com a figura inteira, tu sabe trabalhar com metade da figura, certo? Eu estou apontando aqui olhando para a minha mão suja, ó, mas não tem problema. Estão sujas de conhecimento. Não há nada a ver, minha gente, tá? Mas isso aqui é importante, tá bom, galera? Triângulo equilátero e meio triângulo equilátero. Joia? Por hoje ficamos por aqui. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. A gente tem bastante coisa para falar de geometria plana ainda, para garantir aquele derretimento de questões lá na prova do Enem e onde quer que tu esteja fazendo provas, certo? Agradeço aí a parceria dos amigos, bons estudos, se cuidem, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau, valeu!